Continuando então sobre modelos de regressão linear, no outro vídeo a gente descreveu qual é o modelo, né, que é esse modelo aqui, e agora a gente vai continuar investigando. Então, com as hipóteses assumidas, esse modelo aqui, note que eu tenho uma equação para cada observação, para cada par de observação, né? Então, a gente tem N equações. Neste caso, a gente tem N equações, né, que é o que está escrito aqui. A gente tem N equações e N mais duas incógnitas. Por quê? Porque tanto alfa quanto beta são incógnitas, mas cada erro também a gente não conhece eles. Então, são incógnitas também. Então, a gente tem N equações com N mais duas incógnitas, não dá para resolver o sistema diretamente. E a gente quer, né, determinar os valores de alfa e de beta da equação da reta de regressão. Qual é a reta, né, que vai ser a reta ótima, tá? Que é a média do modelo, né? Se você olhar aqui, o modelo é y igual a alfa mais beta xi mais epsilon é uma normal 0, sigma 2. Quando você olhar y, então uma outra forma de olhar esse modelo é que eu estou assumindo aqui que y é a mesma coisa que está escrito aqui. Escrever isso é dizer que y é também uma normal, só que a média dessa normal está fixa em alfa mais beta xi com uma variância sigma 2. Isso a gente vê é fácil sair daqui para cá, né? Isso é análogo. Tanto de um lado quanto do outro, é fácil ver isso olhando para 3 pontos, né? Resultados de normalidade da distribuição normal, resultados de esperança e variância. Se a gente faz o cálculo da esperança dessa quantidade aqui, a gente acha que é alfa mais beta xi, porque aqui não tem esperança, a esperança aqui é 0 mais essa esperança, isso aqui é fixo, então é isso mesmo. E a variância aqui não tem variabilidade, isso é fixo, então variância é 0, variância de uma constante é 0. E a variância de εi é sigma 2, então y é uma normal porque é uma soma de uma constante com uma normal, logo é uma normal, tá? Então é exatamente essa normal, ok? Então vamos voltar lá embaixo. Então, a gente quer determinar o alfa e o beta. E para isso a gente precisa adotar um critério, né, para obtenção. O critério que a gente vai adotar é a partir olhando para a soma dos quadrados dos erros. Então, cada erro a gente vai olhar para esses erros quadráticos e vai fazer um somatório de todo mundo, né, porque não dá para ficar olhando cada erro separadamente. Então, a gente vai pegar a soma de todos eles. Quem são os erros? Ora, só para não ter que mudar a tela, y é igual a alfa mais beta xi mais epsilon. Logo, quem é epsilon? Epsilon é a diferença entre y menos alfa mais beta xi, ok? Então, esse é o epsilon, né, quadráticos. A ideia, então, é minimizar essa soma. Eu quero minimizar, né, esses erros, os erros que estão, né, se a gente olhar lá para os pontos dispostos aqui, eu quero, e aí se eu passar a reta lá, eu quero minimizar esses erros, né? Essa distância entre cada ponto e a reta. Eu quero minimizar esses erros, né? Minimizar eles quadráticos, né? Quadráticos porque senão eles vão se anular. Se eu simplesmente somar os erros aqui, eles vão se anular. Então eu tenho que olhar eles quadraticamente, pelo menos. E aí, então, eu quero minimizar esses erros para obter alfa e beta. Aqui eu tenho uma equação aqui que depende de alfa e beta, então eu quero minimizar essa equação. Essas estimativas vão ser obtidas pelo método de mínimos quadrados, tá? Então, o que a gente tem que fazer para minimizar essa equação aqui? Eu tenho uma função em relação a alfa e beta, né? Eu estou olhando agora ela como função de alfa e beta. Então, eu tenho que minimizar essa função, eu quero obter o ponto de mínimo dessa função. O seu ponto de mínimo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a zero essa função, né? Obter os valores de alfa e beta, que serão os pontos críticos, né? E aí, depois, olhar se esse ponto crítico é um valor de máximo ou de mínimo, né? A gente já adianta aqui que é um valor de mínimo, e aí então a gente tem que esses pontos críticos são os pontos, que esse ponto crítico, né, é o ponto de mínimo. Então, aqui, quando eu derivo essa equação em relação a zero, como é que ela fica, né? Lembrando que aqui eu tenho um somatório
né? Então, eu não posso esquecer que eu tenho essa soma. Na derivada aqui, se eu faço a derivada dessa função de SQ, né? A derivada de SQ em relação a alfa, por exemplo, aqui, o que eu vou obter? Eu tenho que, esse 2 já desce, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, então eu posso olhar cada uma, né, lá dentro. Então, esse 2 vai descer, e ele também pode estar aí depois da soma, vai ficar yi menos alfa mais beta xi, e aí eu tenho que multiplicar, né, a derivada composta pela derivada da função de dentro. Eu derivei a função de fora, agora vezes a função de dentro. Então, qual é a derivada da função de dentro? Menos 1, né? Em relação a alfa, menos 1. Então, só vai aparecer aqui multiplicado por menos 1. Então, se eu for rearrumar esses termos aqui, fica menos 2 somatório de yi, não precisava desse aqui, menos alfa, menos beta xi, tá? Posso ainda reescrever com menos 2 somatório de yi, menos n, né? Na verdade, menos aqui, eu estou mantendo menos porque eu deixei esse menos 2 aqui dentro, aqui fora. Mas aí vai ficar menos n alfa, né? Porque esse alfa só está se repetindo aqui, menos beta somatório de xi, tá? E aí, quando eu igualo isso aqui a zero, eu já estou igualando a zero, colocando no ponto crítico alfa e beta, né? Então, quando eu vou igualar isso a zero, assumindo aqui alfa igual, né, alfa chapéu e beta chapéu, como é que vai ficar? Né? Esse cara aqui pode sumir, esse cara aqui pode sumir, porque eu posso dividir ambos os lados por menos 2 e aí fica tudo certo. Então, fica somatório de yi é igual, só para ficar igual o que está aqui, é igual a, aí eu passo para lá, n alfa chapéu mais beta chapéu somatório de xi, exatamente essa primeira expressão, usando a mesma ideia essa segunda expressão. Então, a gente pode fazer, que acho que não vai gastar muito tempo do vídeo, em relação a beta. Como é que fica essa derivada em relação a beta? A mesma coisa, o 2 desce, fica somatório de toda essa expressão, yi menos alfa menos beta xi, aqui eu já botei o beta aqui, vezes a derivada de dentro é menos xi. Note que o beta está acompanhado de xi, então a derivada de dentro é menos xi. Quando eu for igualar isso a zero, né, o que vai acontecer? Igualando a zero, vai acontecer o quê? Vai ficar, eu já posso tirar esse menos, esse 2, então vai ficar, esse xi está dentro do somatório, tá, gente? Porque ele depende do índice i. Então, vai ficar somatório de yi, xi, menos alfa, somatório de xi, menos beta, somatório de xi ao quadrado, né? E aí, se eu colocar igualando a zero, né? Então, não, aqui eu ainda não igualei a zero, desculpa. Eu estava reescrevendo lá aquela expressão. Se eu igualar a zero, vai dar exatamente, né, isso aqui. Né? Vai ficar alfa chapéu somatório de xi de um lado, mais beta chapéu somatório de xi ao quadrado, né, que eu vou passar para o outro lado, e vai ficar o somatório de xi vezes yi aqui. Isso aqui é só um sinal de igual, tá, gente? Tá? E aí a gente chega nessa expressão aqui. Nessa expressão, o que a gente pode fazer é isolar um dos termos e substituir na outra, por exemplo, e aí a gente vai obter que alfa é igual a y barra menos beta x barra. E como que vão aparecer esses y barra e x barra? Não é tão direto assim. É que a gente tem que lembrar quem é x barra e y barra. X barra é somatório de xi sobre n. Então, quem é somatório de xi? É nx barra. Então, quando aparece aqui, por exemplo, o somatório de xi, eu posso substituir esse somatório de xi por nx barra. E somatório de yi, eu posso substituir por ny barra, pelo mesmo motivo, tá? Aqui também eu posso substituir por nx barra
tá? Aqui não tem o que fazer em relação a isso. Então, aí aqui a gente vê que a gente pode dividir todos os lados da igualdade por n, e aí vai sumir, vai ficar, né? Alfa é igual a y barra menos beta chapéu x barra. A gente acha essa expressão aqui rapidamente. Substituindo o alfa aqui, né, por essa nova expressão, a gente vai encontrar essa segunda expressão aqui rearrumando termos. Note que esse termo aqui vai permanecer igual desde o início, então não tem que rearrumar. Esse termo do quadrado também aqui permanece. O que vai aparecer novo aqui é x barra y barra, que é só essa rearrumação que aparece aqui e do que vem carregado do alfa chapéu, tá? Então não dá trabalho também chegar aqui. Portanto, o estimador para média, lembra que a média de YI é alfa mais beta XI. O estimador que eu consigo por esse método, porque esse é um método de estimação, né? Método dos mínimos quadrados. Então, o estimador que eu consigo para o melhor alfa e melhor beta, que minimizam aqueles erros, é o seguinte, né? É o alfa chapéu, substituo aqui o alfa chapéu e o beta chapéu, né? Que eu deixei aqui em função do beta chapéu mesmo que está escrito aqui. Então, você pode escrever dessa forma aqui também, que você tem aqui a média de y mais um beta chapéu, e a diferença, e aqui é para cada xi, tá, gente? É para cada yi, eu tenho esse estimador aqui para cada, né, a diferença aqui entre xi e sua média. Tá? E para o exemplo em questão, né, se a gente for retornar o exemplo, a gente pode substituir aqui os valores para alfa e para beta. A gente vai encontrar um alfa chapéu de 109,03 e um beta chapéu de 50,39. E para cada YI, o valor ajustado, quer dizer, o valor na reta dos YIs, é dado por essa expressão. Aqui é sem o epsilon, é sem o erro aleatório. Então, é o valor em média, né? O valor da reta. Então, se eu quero achar pontos da reta, é só calcular YI chapéu, né? Esses são os pontos da reta, os pontos da reta, tá? Então, aqui vai dar um trabalhinho, né? Beta chapéu lembra muito a expressão lá da correlação, né? Tem relação com a expressão da correlação de fato. E o alfa chapéu é só pegar a média de y, que a gente já tinha calculado, a média de x, e substituir aqui, tá? Refaçam esses cálculos e cheguem nesses valores, né? Que é importante para vocês não deixar passar nenhum ponto. Então, só para finalizar aqui esse exemplo, né, a previsão de vendas da empresa, então, para um gasto, se eu, por exemplo, quiser pensar numa previsão de vendas, se eu gastar R$ 2.700, então, como a gente está usando em milhares de reais, então é 2,7. Deixa eu usar uma outra cor aqui para chamar mais atenção. 2,7. Né? Se eu quero prever quanto que a empresa vai vender usando 2,7, né, uma previsão assim, só um preenchimento ali da reta, né, em média. Então eu posso calcular o valor estimado, né, em média vai ser o 109,03, que é o alfa chapéu, mais o beta chapéu, mais o valor de xi que eu estou propondo aqui. Então esse valor de venda seria de R$ 245.000,08 ali, mais alguma coisinha, tá? Por outro lado, eu posso ficar brincando então com essa expressão, é isso que eu tô falando aqui. Então eu posso, e isso tem interpretação. Se eu supuser que a empresa vendeu R$250.000, então eu tenho o valor de YI, em milhares de reais, 250. Então eu sei quem é o alfa chapéu e sei quem é o beta chapéu. Eu quero encontrar quanto que eu iria gastar de propaganda para vender R$250.000. Quanto que seria? Só, né, isolar aqui o xi, vai ficar 250 menos 109,03 dividido por 50,39, vai me dar um xi de 2,8, né, que é R$2.800, tá? E aqui é um comentário, né? A reta ajustada, essa reta ajustada, né, com os valores de alfa chapéu e beta chapéu, tem, né, a gente pode tirar interpretações dali, né? Então, a cada aumento, né, uma coisa que a gente pode pensar, a cada aumento de unidade em X, aqui, né, a cada aumento de unidade em X, o que eu gero de aumento
em Y é de 50,39, né, unidades, né? Se eu pensar em unidade, a cada aumento de unidade x em 1, o que acontece? Eu multiplico, né? Se eu tiver x1 igual xi igual a 1, então tem 50,39 aqui de peso. Se eu tiver x1 igual a 2, então eu tenho 2 vezes 50,39 de peso, né? O peso fica, né, aumenta em 50,39 unidades. Tá? E essas unidades são R$1.000, né? Cada unidade aqui de x, y, i tá na unidade de medida de R$1.000, tá? Então, é uma interpretação que a gente também pode ter. E a gente continua a falar sobre regressão linear no próximo vídeo.